Fala galera do Cifra Club, eu sou Felipe Lobo e agora a gente vai ter uma aula especial de teoria musical sobre um dos temas mais importantes para a gente compreender os acordes, as cifras e as escalas também. Hoje a gente vai falar de intervalos. Bom, clique nesse link aqui embaixo para você assistir a nossa primeira aula teórica e entender um pouco melhor os conceitos como tom, semitom e acidentes e assim aproveitar melhor essa aula. Vamos nessa! Intervalo é uma classificação numérica para identificar a distância ou a relação entre duas notas musicais. Como nós sabemos, as notas musicais são organizadas numa escala de 7 notas, onde nós temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então dizemos que entre o Dó e o Ré, nós temos o intervalo de segunda, porque o Ré é a segunda nota a partir do Dó. Entre o Dó e o Mi, nós temos o intervalo de terça, porque o Mi é a terceira nota na escala a partir do Dó. E assim por diante, nós teremos o intervalo de quarta entre as notas Dó e Fá, o intervalo de quinta entre o Dó e o Sol, o intervalo de sexta entre o Dó e o Lá, e o intervalo de sétima entre o Dó e o Si. Como as notas musicais se espalham por várias regiões, do som mais grave ao som mais agudo, nós podemos dizer que após a nota Si, nós temos novamente a nota Dó, iniciando a mesma escala numa região um pouco mais aguda. E antes da nota Dó, nós temos novamente a nota Si, começando a escala e dando continuidade a ela na região dos graves. Então, vamos dizer que entre a nota Dó e a nota Dó, que está um pouco acima, temos um intervalo de oitava. Assim, teremos os chamados intervalos compostos, que são intervalos maiores do que uma oitava. Por exemplo, entre o Dó e o Ré, que se encontra acima do próximo Dó, teremos um intervalo de nona, que é a oitava da segunda. Entre o Dó e o Mi, que está uma oitava acima do próximo Dó, teremos um intervalo de décima, que é uma oitava da terça. E assim por diante, teremos o intervalo de décima primeira entre o Dó e o Fá, que encontra-se uma oitava acima, o intervalo de décima segunda entre o Dó e o Sol, que está uma oitava acima, e o intervalo de décima terceira entre o Dó e o Lá, uma oitava acima. Os intervalos compostos mais importantes são o intervalo de nona, que é a oitava da segunda, o intervalo de décima primeira, que é a oitava da quarta, e o intervalo de décima terceira, que é a oitava da sexta. Esses intervalos vão aparecer corriqueiramente como notas acrescentadas aos acordes. Os outros intervalos compostos não são comuns de serem utilizados nas cifras e na nomenclatura dos acordes, porque eles já fazem parte das estruturas básicas, que são as tríades e as tétrades. Então, normalmente, eles são chamados com o nome do intervalo simples. A escala de 7 notas também é conhecida como escala natural ou escala diatônica. Entretanto, temos uma outra escala formada por todas as notas dentro do intervalo de uma oitava. Quer dizer, as notas da escala natural mais aquelas notinhas intermediárias. Chamamos essa escala de escala cromática. Na escala natural, existem só duas notas separadas apenas por um semitom da sua nota vizinha. São elas o Mi e o Si. Ou seja, entre o Mi e o Fá não há uma nota intermediária, assim como entre o Si e o Dó. Por isso, no teclado do piano, não temos aquela teclinha preta entre essas duas notas. Então, podemos representar a escala natural como uma sequência de tons e semitons, da seguinte forma: tom, tom, semitom, tom, 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 semitom.
Então, nós vamos chegar à conclusão de que as notas musicais dentro do intervalo de uma oitava, na verdade, são 12 notas. As 7 notas da escala natural, mais as 5 notas intermediárias, uma vez que entre o Mi e o Fá e entre o Si e o Dó, nós não temos nota intermediária. A essa escala, com todas as 12 notas, é que damos o nome de escala cromática. Muito bem, agora devido à possibilidade de alterar as notas da escala natural, nós também teremos uma variação nos tipos de intervalos resultantes dessas alterações. Por exemplo, o intervalo de segunda pode ser uma segunda menor ou uma segunda maior. Entre as notas Dó e Ré natural, nós temos o chamado intervalo de segunda maior, que é o intervalo formado pela distância de um tom inteiro entre as notas, que no violão corresponde a 2 casas de distância. Quer dizer, as notas vão ficar separadas por uma casa vazia. Já entre as notas Dó e Ré bemol, nós temos o intervalo de segunda menor, com as notas separadas apenas por um semitom, ou meio tom. Quer dizer, elas são tocadas em casas vizinhas no violão. Da mesma forma, os intervalos de terça, sexta e sétima vão seguir essa mesma lógica, sendo divididos em menores ou maiores. Por exemplo, o intervalo de terça menor é aquele intervalo formado apenas por um tom e meio de distância entre as notas, como é o caso das notas Dó e Mi bemol. Que formam um intervalo de terça menor. Agora, entre as notas Dó e Mi natural, nós temos um intervalo de terça maior, com as notas separadas por 2 tons inteiros. Bom, é importante também a gente começar a prestar atenção no resultado sonoro dessas alterações. Quer dizer, a terça menor tem um som bem diferente da terça maior. Veja bem, vamos ouvir a terça menor. E agora a terça maior. É comum as pessoas falarem que o som da terça menor é um som escuro, como se fosse mais triste, enquanto a terça maior tem um som mais cheio de energia, mais brilhante, né? Mais uma vez, terça menor, terça maior. Esse tipo de percepção sonora ajuda a gente também a reconhecer os acordes de ouvido, né? Quando estamos começando a aprender uma música, nós somos capazes de apenas ouvindo uma gravação conseguir identificar quais são aqueles acordes. Mas isso é um processo que exige um treinamento e exige que a gente esteja sempre prestando atenção nessas coisas, né? Por exemplo, Dó maior, Dó menor. Por causa do intervalo de terça menor ter essa cor mais escura, a gente acaba conseguindo reconhecer apenas com o ouvido. Bom, dando continuidade, os intervalos de sexta e sétima podem ser menores ou maiores. As notas Dó e Lá natural formam um intervalo de sexta maior. Elas estão separadas por 4 tons e meio de distância, enquanto as notas Dó e Lá bemol formam um intervalo de sexta menor, com apenas 4 tons de distância entre as notas. Bom, as notas Dó e Si formam um intervalo de sétima maior. Eu costumo dizer que é mais fácil, quando a gente chega nesses intervalos que são onde as notas estão mais distantes, é mais fácil a gente pensar na distância entre a nota e a oitava da outra nota, ou seja, do Si até o Dó mais agudo, a gente tem apenas meio tom. Então é mais fácil a gente pensar que a sétima maior é aquele intervalo onde falta apenas meio tom para se chegar a uma oitava. Enquanto a sétima menor é aquele intervalo onde falta um tom inteiro para se chegar à oitava da primeira nota. Sétima maior, sétima menor.
Para a gente ficar craque nessa matemática da música, a gente precisa treinar a escala natural, tanto no sentido ascendente quanto no sentido descendente. Então, um exercício bacana é a gente primeiro falar a escala no sentido ascendente e no sentido descendente. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Depois a gente vai fazer o mesmo exercício, mas cantando as notas. O violão pode ajudar a gente aí com o desenho da escala. Vamos lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Então a gente tem que aprender essa escala de cor e salteado para conseguir pensar rápido nesses intervalos e conseguir classificar corretamente. Os intervalos de quarta e de quinta recebem um tipo de classificação diferente. Eles podem ser justos, diminutos ou aumentados. A quarta justa é aquele intervalo formado por 2,5 tons de distância entre as notas. Por exemplo, as notas Dó e Fá formam um intervalo de quarta justa, enquanto as notas Dó e Fá sustenido formam um intervalo de quarta aumentada. Quarta justa, quarta aumentada. Uma dica bacana para a gente reconhecer os intervalos de quarta justa é lembrar do hino nacional brasileiro. Que começa exatamente com esse intervalo. O intervalo de quarta aumentada é um intervalo com som muito tenso, também conhecido como trítono. O intervalo de quinta pode ser também quinta justa, que seria o caso das notas Dó e Sol. Elas estão separadas por 3,5 tons de distância. Pode ser uma quinta diminuta, que seria o caso das notas Dó e Sol bemol, com apenas 3 tons de distância entre as notas. E pode ser também a quinta aumentada, como as notas Dó e Sol sustenido. Mais uma vez, como acontece em vários casos na música, a gente tem coisas iguais com nomes diferentes. Ou seja, a nota Fá sustenido possui o mesmo som da nota Sol bemol. Por isso, nós podemos classificar esse intervalo de duas formas diferentes, como quarta aumentada, se a gente chamar a nota de Fá sustenido, ou como quinta diminuta, se a gente chamar a nota de Sol bemol. Da mesma forma, a nota Sol sustenido tem o mesmo som da nota Lá bemol. Então, o intervalo de quinta aumentada acontece quando nós temos as notas Dó e Sol sustenido. Mas se nós chamarmos essa nota de Lá bemol, esse intervalo será um intervalo de sexta menor. Então, isso é muito comum na teoria musical em geral. Você vai ver várias vezes uma mesma coisa ser chamada de nomes diferentes de acordo com o contexto em que ela está inserida. Ok? Bom, essa tabela que você está vendo, ela traz a classificação de todos os tipos de intervalos, sempre a partir da nota Dó. Nós os começamos a analisar a partir da nota Dó para ficar mais simples de entender essa explicação. Porém, é importante que a gente domine essa matéria começando a partir de qualquer nota. Por exemplo, qual o intervalo entre as notas Ré e Fá sustenido? É uma terça maior. Quem é a terça maior do Sol? É a nota Si. Bom, dessa forma, eu preparei alguns exercícios para vocês ficarem fera no assunto, treinando aí de várias maneiras, a partir de várias notas, a classificação dos intervalos. Você pode acessar esse link que está aparecendo aqui no vídeo e baixar tanto a tabela com a classificação, quanto os exercícios que eu preparei. Agora a gente vai aprender um exercício para tocar todos os intervalos na escala do violão. Olha só.
A gente vai começar apertando com o dedo 2 a terceira casa da corda Lá. Essa é a nota Dó. Então, vamos usar o dedo 3 para apertar a casa da frente, que é a nota Ré bemol, e fazer um intervalo de segunda menor. Em seguida, a gente volta para a primeira nota. Depois, com o dedo 4, a gente vai apertar a quinta casa da corda Lá, tocando a nota Ré, que vai fazer o intervalo de segunda maior. Em seguida, a gente volta para a primeira nota. Depois, a gente vai usar o dedo 1 para apertar a primeira casa da corda Ré, tocando a nota Mi bemol, que vai dar um intervalo de terça menor. Então, a gente volta para a primeira nota. E com o mesmo dedo, a gente aperta a casa da frente, a segunda casa da corda Ré, tocando a nota Mi, que dá um intervalo de terça maior. E volta para a primeira nota. Em seguida, com o dedo 3, a gente vai apertar a terceira casa da corda Ré, tocando a nota Fá, que faz o intervalo de quarta justa. Então, a gente volta para a primeira nota. Com o dedo 3 ainda, a gente aperta a quarta casa da corda Ré, tocando a nota Fá sustenido, que vai fazer o intervalo de quarta aumentada com a primeira nota. Então, a gente volta para a primeira nota de novo. E aí, com o dedo 4, a gente vai tocar a quinta casa dessa corda, fazendo a nota Sol, que corresponde ao intervalo de quinta justa com a primeira nota. Depois, com o dedo 1, a gente vai tocar a primeira casa da corda Sol, tocando a nota Sol sustenido, que vai fazer o intervalo de quinta aumentada. Voltando depois para a primeira nota. Com o dedo 1, novamente, a gente aperta a segunda casa da corda Sol, tocando a nota Lá, que vai fazer o intervalo de sexta maior em relação à nota Dó, que é a primeira nota. E a gente volta para a primeira nota de novo. Depois, com o dedo 3, a gente toca a nota Si bemol, na terceira casa da corda Sol, que corresponde ao intervalo de sétima menor. E voltamos para a primeira nota. Com este mesmo dedo, a gente apenas chega ele uma casa para frente e vamos tocar a nota Si, que vai fazer o intervalo de sétima maior. E aí volta para a primeira nota, a nota Dó. Então, com o dedo 4, a gente vai fazer o último intervalo, que é o intervalo de oitava, tocando a nota Dó, que está na quinta casa da corda Sol. Então, a gente volta para a primeira nota. Vamos ver agora do começo como que fica o exercício completo no sentido ascendente, quer dizer, começando no mais grave e indo até o mais agudo. Acompanhe na tablatura. O bacana desse exercício é que a gente pode repetir em qualquer região do braço. Quer dizer, nós começamos agora com a nota Dó, mas nós podemos começar com a nota Ré ou com a nota Mi. Tanto faz. E dessa forma, a gente começa a visualizar no braço do violão as forminhas que dão pra gente o intervalo que a gente precisa saber. Ok? Agora eu vou tocar o mesmo exercício, só que no sentido descendente, falando para vocês o nome de cada intervalo que a gente vai fazer. Vamos começar no Dó também. Veja bem. Oitava, sétima maior, sétima menor, sexta maior, sexta menor, quinta justa, quinta diminuta, quarta justa, terça maior, terça menor, segunda maior e segunda menor. É interessante a gente perceber que os intervalos de quarta aumentada e quinta diminuta correspondem às mesmas notas musicais, só que chamadas com nomes diferentes. Ou seja, o Fá sustenido vai ser a quarta aumentada do Dó, enquanto o Sol bemol é a quinta diminuta do Dó. E a mesma coisa acontece com os intervalos de quinta aumentada e sexta menor. Então, no sentido ascendente, eu chamei essa nota aqui
de Sol sustenido, chamando-a de intervalo de quinta aumentada. Quando eu fiz o exercício descendente, eu chamei de Lá bemol e dei o nome do intervalo de sexta menor. Bom, pessoal, para finalizar, vamos falar de inversão de intervalos. Bom, como vimos, entre as notas Dó e Ré, nós temos o intervalo de segunda maior, correto? Mas qual será o intervalo entre as notas Ré e Dó? Quando invertemos a ordem das notas, ou seja, pegamos a mais aguda e transformamos ela na mais grave, a gente vai inverter o intervalo. Observe essa tabela que vai ficar mais fácil de você compreender. Os intervalos de segunda, como é o caso do exemplo que eu citei, Dó e Ré, quando invertidos, viram intervalos de sétima, Ré, Dó. Os intervalos de terça, como é o caso, por exemplo, do Dó, Mi, quando invertidos, viram intervalos de sexta, Mi, Dó. As quartas, quando invertidas, viram quintas. Dó, Fá é uma quarta, Fá, Dó é uma quinta. As quintas viram quartas. Dó, Sol é uma quinta, Sol, Dó é uma quarta. As sextas viram terças, por exemplo, Dó, Lá é uma sexta, Lá, Dó é uma terça. As sétimas viram segundas. Então, Dó, Si é uma sétima, mas Si, Dó é uma segunda. E o intervalo de oitava não pode ser invertido, sempre será uma oitava, correto? Então, os intervalos são fáceis de inverter, basta a gente compreender essa lógica. A segunda vira sétima, a terça vira sexta, a quarta vira quinta, a quinta vira quarta, a sexta vira terça, logicamente, a sétima vira segunda e a oitava não se inverte. Agora, uma regrinha bacana para a gente entender aí a última questão relacionada a esse assunto. Um intervalo que é do tipo maior, quando invertido, ele vira menor. Ou seja, Dó, Mi é uma terça maior, Mi, Dó é uma sexta menor, certo? Dó, Ré é uma segunda maior, Ré, Dó é uma sétima menor. E vice-versa, quer dizer, se eu tenho um intervalo menor, na hora que a gente inverte o intervalo, ele vira um intervalo maior. Por exemplo, Dó, Ré bemol é uma segunda menor, Ré bemol, Dó é uma sétima maior. E isso vale para todos os intervalos, maiores e menores. Bom, com os intervalos justos, aumentados e diminutos, acontece uma coisa parecida. O intervalo justo, quando é invertido, continua justo. Ou seja, a quarta justa, Dó, Fá, invertida, vira uma quinta justa, Fá, Dó. Se o intervalo for aumentado, quando invertido, ele vai virar um intervalo diminuto. Então, por exemplo, a quarta aumentada, Dó, Fá sustenido, quando a gente inverte, ela vai virar a quinta diminuta, Fá sustenido, Dó. Então, é só inverter tudo, né, gente? A gente vai inverter o tipo do intervalo e vai inverter o número do intervalo. Bacana? Nessa aula, nós aprendemos o conceito de intervalo, que é a classificação numérica da distância ou da relação entre duas notas musicais. Vimos que os intervalos simples são aqueles no espaço de uma oitava e que intervalo composto é um intervalo maior do que uma oitava. Compreender os intervalos é essencial para a gente entender os acordes, as cifras e as escalas. Bom, nós aprendemos a classificar os tipos de intervalos. Vimos que os intervalos de segunda, terça, sexta e sétima podem ser maiores ou menores. Já os intervalos de quarta podem ser justos ou aumentados, enquanto os de quinta podem ainda ser diminutos também. Nós aprendemos alguns exercícios para localizar rapidamente os intervalos no braço do violão ou da guitarra. E ainda aprendemos que temos os intervalos invertidos, que são aqueles onde a gente inverte a ordem das notas, trocando a nota que era mais aguda, fica sendo a nota mais grave. E aprendemos uma regrinha para classificar facilmente o resultado da inversão intervalar. E é isso aí. Essa foi a nossa aula especial sobre intervalos. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem assistir ainda a nossa aula sobre formação de acordes, que é a próxima matéria do nosso curso de teoria musical. Valeu! Deixe seus recados aqui pra gente, faça sua inscrição no nosso canal do YouTube e siga o Cifra Club pelo Twitter para ficar por dentro das novidades do site. Valeu! Bom som e até a próxima!